Todos sabem que ao agitar uma bebida gaseificada, ela explode. Mas por que isso acontece? Bem, aqui eu tenho uma garrafa idêntica com um manômetro acoplado a ela. E eu quero que você faça uma previsão agora. Se eu agitar essa garrafa, a pressão vai aumentar, diminuir ou permanecer a mesma. Enquanto você pensa nisso, informo que este vídeo é patrocinado pela Squarespace, plataforma completa para criar sua presença online. Mais detalhes sobre a Squarespace no final do programa. Ok, espero que você já tenha feito a sua previsão e votado na enquete acima. Esta garrafa ficou alguns dias em temperatura ambiente. A pressão está em cerca de 3 atmosferas, 330 quilopascais. Agora, vou agitá-la para ver o que acontece. 3, 2, 1... E a pressão continua a mesma. Você pode pensar que talvez essa garrafa já esteja sem gás e não explodiria, então só para garantir... Sim, ela explodiria. Então, se não é um aumento de pressão que faz uma garrafa explodir desse jeito, então por que isso acontece? Não devemos nos culpar se você previu o aumento da pressão, pois essa explicação já havia sido publicada na New Scientist em 1986, fazendo com que muitos cientistas dissessem que não era a explicação real. Então, vamos descobrir o que é depois que explorarmos o segundo problema intrigante de física. Considere o seguinte: se você colocar cubos de gelo idênticos em um copo de água doce e em um copo de água salgada, qual cubo de gelo vai derreter primeiro? Você pode registrar sua previsão respondendo à enquete aqui. Enquanto pensa nisso, vou mostrar a configuração para você. Certo? Aqui eu tenho água doce normal, vou encher cada copo e depois vou adicionar cerca de 1 colher de sopa de sal neste copo à direita. Se você entende um pouco de química, percebe que adicionar cloreto de sódio à água consome energia, e isso faz com que a temperatura dessa solução diminua um pouco. Então, eu tenho um termômetro aqui para conferir, e eu vou deixar essa solução aqui por um tempo para que ela volte à temperatura ambiente. Você já fez sua previsão? Vamos colocar esses cubos de gelo em 3, 2, 1... E lá vão eles. Ver cubos de gelo derretendo. Isso não é entretenimento no YouTube? Já se passou cerca de 1 minuto, mas já dá para perceber que o cubo de gelo na água doce está derretendo mais rápido do que o cubo de gelo na água salgada. Como isso faz sentido? E a gente coloca sal nas estradas para derreter o gelo mais rápido, então por que esse cubo de gelo ele não está derretendo tão rápido quanto o da água doce? Bom, é isso que eu vou explicar, mas antes vamos para o terceiro problema intrigante de física. Beleza, aqui eu tenho um anel de metal e um laço fechado de corrente, e vou fazer tudo isso em uma tomada só, para você saber que não estou fazendo nenhum truque. Então, o que eu vou fazer é pendurar a corrente e depois segurar o anel sobre ela, assim, e aí eu vou soltar o anel. E acontece exatamente o que você espera. O anel simplesmente cai da corrente. E claro, como outra coisa poderia acontecer? Porque, bem, é uma corrente em loop fechado e um anel fechado. Mas se você pensar bem, você consegue fazer o anel grudar na corrente. Dá uma olhada nisso. Então, como isso funciona? Acho que precisaremos ver imagens em câmera lenta para entender o que ocorre. Agora vou te contar o segredo. Quando você quer que o anel fique preso na corrente, o segredo é soltar de um lado antes do outro. Então, vou soltar primeiro com o meu polegar e ele vai simplesmente deslizar do meu dedo. E ao fazer isso, o anel vai ficar preso na corrente.
Isso faz com que o anel gire um pouco, cerca de 90 graus, e deslize pela corrente assim. Enquanto isso acontece, essas partes deslizam pelas laterais, e quando chega ao fundo, é como se essa peça na parte de baixo fosse sugada para o meio do anel. E no último instante ela é puxada ao redor e encaixa e trava desse jeito. Então é assim que você consegue prender um anel em um elo fechado de corrente. Então, voltando ao problema número 2, por que o cubo de gelo na água doce está derretendo mais rápido do que o da água salgada? Bem, acho que podemos ter uma visão melhor disso se eu colocar um pouco de corante alimentar bem em cima do cubo de gelo. Porque a água que sai daquele cubo de gelo está fria. Ela é mais densa do que a água doce ao redor e por isso desce no copo. E isso faz com que mais água doce morna suba para encontrar o cubo de gelo, derretendo-o mais rápido. Enquanto por outro lado na água salgada, conforme o cubo de gelo derrete, essa água doce é, na verdade, menos densa do que a água salgada ao redor, e por isso ela permanece. Essa água fria que acabou de derreter do cubo de gelo permanece ao redor do cubo de certa forma, isolando-o da água salgada mais quente ao redor. Ok, essa parece ser uma explicação muito plausível e talvez uma demonstração convincente. Mas na edição, eu do futuro decidi que, sabe, talvez essa não fosse a melhor maneira de explicar isso porque, bem, você só está pingando corante alimentício ali e talvez o corante alimentício simplesmente flutuava na superfície da água salgada de qualquer jeito e afundava na água doce. Então, não é uma boa demonstração, por isso pensei que uma demonstração melhor poderia ser se usássemos cubos de gelo coloridos desde o início. Ok, eu sei que tem muito corante ali e isso dificulta enxergar, mas acho que dá para ver claramente as correntes de água fria descendo até o fundo do copo, do lado da água doce, e não no lado da água salgada. Então acho que isso mostra claramente o que eu estava dizendo. A água fria que sai do cubo de gelo não desce profundamente para dentro do copo. Aqui você pode ver, é isso que acontece. Então, por que bebidas gaseificadas agitadas explodem? Primeiro, vamos explicar por que a pressão não aumenta no espaço vazio quando você agita. Isso acontece por causa do equilíbrio. Sabe, quando você pega uma garrafa de refrigerante no supermercado, ela fica lá parada por alguns dias. Então, o gás dissolvido, o CO2 dissolvido no líquido, está em equilíbrio com o gás aqui em cima no espaço vazio. E esse equilíbrio só depende da temperatura e da pressão do gás no espaço vazio. Então não importa o quanto você agite, isso não vai mudar a pressão aqui em cima. Para a maioria das garrafas de refrigerante hoje em dia, essa pressão é de cerca de 3 atmosferas. Agora você pode realmente ouvir essas 3 atmosferas de pressão sendo liberadas. Quando eu abro a garrafa, claro, não faz bagunça porque só o gás sai pelo topo, sem líquido. Mas agora o líquido não está mais em equilíbrio. Antes ele estava sob 3 atmosferas de pressão, agora está sob apenas uma atmosfera ambiente. E por causa disso, há mais CO2 dissolvido nesse líquido do que haveria em equilíbrio nessa pressão. Então o CO2 começa a sair da solução. E bem, essas são as bolhas que você sente. É por isso que essa bebida é gaseificada, uma bebida fora do equilíbrio. E se você deixá-la aberta, essas bolhas vão continuar saindo até que toda a bebida fique sem gás. Agora vou colocar o manômetro em cima desta garrafa, para que possamos realmente ver o CO2 saindo da solução e aumentando a pressão bem aqui. Se eu deixasse a garrafa sozinha, a pressão voltaria ao equilíbrio de 3 atmosferas com o tempo. Mas como você pode ver, é um processo muito lento. E isso porque é realmente difícil para um gás dissolvido como o CO2 sair espontaneamente da solução. Uma maneira de acelerar esse processo é introduzindo sítios de nucleação no líquido.
Um exemplo de sítio de nucleação é uma pequena bolha de gás. Ao agitar a garrafa, estou criando pequenos sítios de nucleação, ou seja, minúsculas bolhas de ar no líquido. E isso facilita para o CO2 sair da solução. Então, veremos essa pressão aumentar muito mais rapidamente. Está pronto? Vou agitar em 3, 2, 1. E aí você vê, a pressão voltou rapidamente para cerca de 3 atmosferas, 320 quilopascais. Então, se você agitar uma bebida gaseificada fechada que estava em equilíbrio, bem, você não está aumentando a pressão na garrafa, mas está introduzindo pequenas bolhas de ar no líquido que atuam como sítios de nucleação. Algumas ficam nas paredes da garrafa e, ao abrir, essas bolhas fazem duas coisas. Primeiro, elas se expandem com a queda da pressão, empurrando o líquido acima. E segundo, elas agem como sítios de nucleação, permitindo que o CO2 dissolvido saia da solução muito mais rapidamente. E é isso que leva à explosão da bebida gaseificada. Isso sugere um jeito de desarmar uma bebida gaseificada agitada. E isso é feito batendo nas paredes da garrafa. Isso elimina as bolhas que estão grudadas nas laterais e permite que você abra a garrafa sem problemas. Funcionou. Agora, existe uma maneira de introduzir sítios de nucleação em uma bebida gaseificada sem agitá-la? Sim, é exatamente isso que você faz quando coloca um Mentos em uma bebida gaseificada. A superfície áspera do Mentos atua como um sítio de nucleação, o que permite que o CO2 saia da solução muito mais rápido, criando a fonte de refrigerante. Sou eu de novo. Quando mostrei o vídeo para a Diana da física, ela perguntou se canudos de papel têm mais sítios de nucleação do que os de plástico. Sinceramente, não li pesquisas sobre o assunto, mas há vídeos no YouTube mostrando bebidas transbordando ao colocar um canudo de papel. E também, minha pequena análise preliminar com esse canudo de papel mostrou que ele realmente cria mais bolhas do que um canudo de plástico. Se você precisava de outro motivo para odiar canudos de papel, bem, tá aí. Eles tornam a sua bebida ainda mais efervescente ao subir pelo canudo. Foram 3 problemas intrigantes de física. Se você tiver outros problemas científicos intrigantes, coloque nos comentários abaixo.